Hoje eu quero apresentar mais uma faceta, mais um item, mais uma consideração sobre o tema que nós estamos abordando, que é saia das dívidas sem quebrar. Saia das dívidas sem quebrar. E hoje eu quero abordar um assunto bem pontual dentro de todos os assuntos, os itens, as abordagens que nós colocamos para a solução desse problema. Já deu para entender que as dívidas, a solução, os pagamentos, o processo não é uma coisa simples, não é uma coisa assim pontual que você faz e resolveu. É doloroso, é um processo que demora tempo e você precisa conhecer todos os tipos de situações que você vai se encontrar ao longo de todo o período, que não é um período bem curtinho, é um período mais longo. Eu estou aqui falando com empresários, eu estou conversando aqui com empresários que estão endividados. Preste atenção, eu não estou falando aqui com empresários que estão inadimplentes com algumas contas, porque a inadimplência é diferente do endividado. Não vamos entrar nessas definições. Em outro momento a gente vai explicar melhor essas diferenças. O fato é que eu estou falando com empresários que estão com problemas graves. Então eu quero apresentar algumas soluções. E hoje quero abordar um assunto que é muito falado, muito comentado. Eu recebo muitas informações tentando ouvir de mim uma explicação como resolver esse problema que eu vou apresentar agora. Então, saia das dívidas para não quebrar. Um ponto específico do tema que eu quero falar é o seguinte: só inicie os pagamentos dos seus acordos e as negociações quando você já tem lucro ou você tem de onde tirar. E isso não significa que você não está com um processo de negociação. Você pode estar num processo de negociação sem começar a pagar. Como assim? Você pode estar no meio ou no começo de um processo de negociação, porque o processo ele vai demorar talvez anos, porque você vai parcelar as dívidas. Então, você pode estar no comecinho de um processo que vai demorar bastante, mas a organização e o planejamento desses acordos, os levantamentos que você tem que fazer, são vários itens, pelo menos 20 itens de uma programação, de umas atividades, de passo a passo que você tem que seguir. Hoje não vamos abordar todos esses passos, e que nós estamos apresentando eles em cada vídeo um aspecto desses 20 e poucos itens de um processo de negociação que leva, registre isso, leva tempo. É doloroso, mas ele é gratificante, porque você vai vendo acontecendo e você vai podendo ver a sua dívida sendo amortizada, fruto de um trabalho que você está fazendo na outra ponta, que é a organização de uma administração nova. Também vamos falar em outros momentos sobre essa negociação nova e a negociação velha. A negociação velha é uma gestão das dívidas. E a negociação nova é você organizar uma empresa ou os seus negócios para que você possa ter lucro ao longo de um período, mês a mês, para você ir retirando esses lucros e você vai pagando um plano de amortização, um plano de quitação das suas dívidas. Mas eu deixo bem claro aqui, o tema hoje é: só faça isso quando você tiver os seus lucros acontecendo. Então, se você não tiver isso, você não faz. Meu nome é Josias Francisco da Silva, eu sou mentor, consultor de mais de 25 anos, que eu tenho a minha especialidade, eu sou um expert em trabalhar com empresas com muitas dificuldades. Não são pequenas, são empresas com muitas dificuldades, empresas que têm dívidas, têm penhoras online, têm penhoras de bens físicos, têm bloqueios judiciais,
tem, às vezes, casos de quase de recuperação judicial, lacração da empresa, não tem capital de giro e muitos outros problemas que eu vejo, eu passei com empresas e ainda passo, porque antigamente eu fazia no presencial, agora eu estou fazendo mais no virtual, tendo em todo o Brasil as empresas, e dá para fazer um bom trabalho, ajudar os empresários, como eles devem sair da crise, sair das dívidas sem quebrar. E hoje nós estamos falando aí sobre você. Você só começar a pagar quando tiver lucro na sua empresa, ou se tiver alguma fonte de rendas para você pagar essas amortizações, esses parcelamentos, essas negociações que você vai fazer. Caso contrário, você não paga. Você vai aguardar o momento certo, que vai acontecer. O momento vai acontecer. Mas será que vai? Se você estiver trabalhando sério, se você estiver se organizando, e qualquer dinheiro que entrar, seja pouco ou muito grande, você vai colocar nessa linha, nessa rota de solução de problemas de uma forma racional, de uma forma inteligente, de uma forma sábia, então você vai sim. Porque você é empresário, você é um homem de negócio. E eu conheço todos os homens de negócio que realmente querem, eles se levantam novamente. E mesmo aqueles que não querem, eles se levantam e caem, levantam e caem. Mas os que querem se levantam e não caem mais. Então, você vê que nós estamos propondo alguma coisa muito nesta linha. Com quem eu estou falando são com essas pessoas. Você é um desses que eu estou falando. Não é uma pessoa que não tenha essas dívidas. São dívidas pesadas. 100 mil, 200, 1 milhão, 2 milhões. Então, dependendo do seu negócio, elas são tão graves quanto pequenos valores. Mas precisam ser quitadas. Precisam ser pagas. Então, é isso que nós estamos propondo aqui, de apresentar nessa ótica, só pagar quando você tiver lucros. Então, como é que você vai buscar, como é que você vai pagar, de onde você vai tirar esse dinheiro? Você tem várias formas de você tirar esse dinheiro. De onde você vai buscar esses recursos financeiros para você pagar. Você pode tirar de sua empresa, né? Da sua empresa que você tem agora, você organiza ela, você organiza a ponto de você tirar os lucros, como eu falei, e os lucros vão pagando as pendências. Nunca pague as coisas velhas, deixando as novas. Nunca faça isso. Você só pode pagar quando você tiver lucros. Pouco ou muito são os lucros, porque você paga todas as coisas novas e sobrando, que é o lucro realmente, você então canaliza para o pagamento e amortização e liquidação da sua dívida. Você pode tirar de outros lugares também. Você pode ter uma outra empresa. Você pode ter uma empresa que você é sócio. Então, de lá você pode tirar os seus recursos financeiros para você pagar essas pendências dessa empresa, dessa segunda empresa. Ou você pode também, vender alguns ativos que você possa ter com calma, e você vai vendendo isso e vai colocando no fundo. Você vai criar um fundo e esse fundo vai sendo gerenciado com muita sabedoria. Por isso que você precisa de ajuda de um amigo, de um parente, de um conselheiro, colega, que não vai te cobrar nada para te orientar para você como vai fazer, se você precisar. Mesmo que você tenha experiência, você precisa de alguém que te ajude para você não tomar nenhuma decisão, porque a gente toma decisões sozinhos, a gente toma decisões erradas sempre. Precisa de uma pessoa que nos oriente nessas horas. Ou você monte um outro negócio. Você pode começar um outro negócio novo. E você começa esse negócio novo para dar lucro
e você direcionar o lucro para pagamentos dessas dívidas que você tem na outra empresa. Ou reestruturar a atual. Você pode reestruturar essa atual. Fazer um misto de tudo isso, né? Você pode vender algumas coisas, você tem uma outra empresa, você tem um sócio que você pode contratar, um misto de várias coisas que você vai buscando para você colocar este fundo, e esse fundo então vai te ajudar a você pagar essas dívidas que você está organizando. Você tem que organizar essas dívidas. Você não pode pagá-las antes de organizá-las, que foi o assunto de um dos vídeos que nós passamos. Não vamos falar aqui, porque o tema aqui é só quando você não tem lucro, o que é que você faz. Mas você já de cara sabe que você tem que estar organizado, muito bem organizado, de começo, meio e fim, de toda a sua dívida. Como você vai começar, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quanto tempo você vai demorar para pagamento de cada um. Tudo isso nós já falamos e vamos voltar a falar como se procede. Mas hoje eu quero falar só sobre esse tema. Quando eu não tenho dinheiro para pagar. Quando eu não tenho lucro para pagar. E a resposta já está dada. Não paga. Mas eu preciso pagar? Sim, mas você não tem para pagar. Espere o momento certo para pagar. Crie um momento e não fique prometendo que você vai pagar daqui um mês, daqui 6 meses. Aí você fica em uma situação difícil porque você não está montando nenhum programa, nenhuma estratégia bem diferenciada para você começar a pagar. O fato é que você tem que ter uma boa ideia de como será a sua jornada de negociação, de parcelamento, de pagamento, de quitação das dívidas. Você tem que ter essa jornada bem visualizada no papel. Você vai ter que dormir com esse número, você vai ter que se levantar com esse número, você vai ter que ter esse número na sua mente constantemente. Mas tem que estar no papel. Os detalhes você precisa ter no papel. Algumas sugestões, algumas coisas que nós queríamos abordar aqui. Algumas questões que você pode estar pensando a respeito desse assunto. Você pode falar, e quando a pessoa não tem nenhuma perspectiva? Aí você fala, e se eu não tenho nenhuma perspectiva de levantamento de recursos, de pagamentos? Tem que esperar esse momento. Esse momento vai acontecer. Aí você vai ter que estar, enquanto que isso não acontece, você pode ir preparando outros itens que podem ser feitos antes do pagamento. Porque a negociação, guarda isso, escreve isso aí, porque você está anotando, escreve. A negociação não é quando você põe a mão no bolso. A negociação é quando você começa já a pegar o papel, entra no seu computador, ou pega um caderno e começa a fazer anotações, levantar dados, levantar informações. Você já começou o processo de negociação. Não é só quando você está pagando. Você está se organizando, já é uma forma de você dizer, estou negociando. Não estou pagando, mas estou me organizando para pagar. Então, essa é uma... Como fazer isso? Como você faz isso? Você, se não está pagando, você levanta os seus dados da dívida, você organiza, você determina quando quer pagar e você espera o momento certo. Isso já é pagar a dívida. Você não está pagando, mas você já está organizando. Como? Levanta os dados, organiza, determina datas, espera o momento certo. Porque a negociação é como se fosse uma bolsa de valores. Você sabe o que vai pagar, ou você só quer pagar isso e vai esperar que a pessoa aceite. Você quer bonificação, você quer que o banco abaixe o valor da dívida, você quer uma isenção de juros e correção monetárias e multas. Se eles não quiserem dar, você vai ter que esperar o momento certo. E o momento certo virá, porque é uma bolsa de valores. Uma hora vai chegar o momento certo. Enquanto não chega, se você tiver um recurso, guarde. Faça esse fundo. Esse fundo tem que vir existindo para quando você chegar no momento certo, o fundo
tem como pagar em parcelas as pessoas que vão aceitando as suas propostas. Então, imagina que você já tem, mentalmente, você já tem um acordo. Você não tem, é fictício. Mas se você tivesse, você estaria pagando para alguém X, Y, Z. Mas não tem, porque a pessoa ainda não aceitou. A pessoa ainda não quer aceitar uma negociação fora das suas propostas. Então você faz o quê? Coloca de lado. Não vá cair no erro de pegar esse dinheiro e usar. 90% das pessoas fazem isso. Mas você não vai fazer. Não caia no erro de você pagar alguém que é uma dívida pequena e é um dinheiro que você tem no fundo. Não faça isso. O fundo é para você pagar da forma que eu expliquei já no outro vídeo. E eu não vou explicar agora. Mas tem lá, vá no outro vídeo e você vê como é a forma de você pagar. Então, esse fundo, ele vai existir para ser feito, muito bem administrado. Olha, se você está imbuído de pagar a sua dívida, se você tem a sua ansiedade controlada, é bem isso. Se você tem a sua ansiedade controlada, porque às vezes os empresários ficam com a ansiedade de querer pagar rápido, já que está aqui, eu vou fazer dessa forma, não querem raciocinar. Então, se você tiver a sua ansiedade controlada, você sabe esperar o momento certo, você sabe estar disposto a pagar o preço da tolerância, da paciência. Se você tiver tudo isso, e você também tiver desmistificado, vamos dizer a palavra correta, você desmistificar aquelas colocações de crenças e mitos que as pessoas colocam na mente, que os empresários na mente, eles colocam algumas crenças, mitos, coisas que não fazem sentido. Se você tiver tudo isso fora, você está no caminho certo. Aprenda o processo de pagamento e de quitação das suas dívidas, a começar de várias formas. Você começa organizando, você começa esperando o momento, você começa poupando, você começa a esperar que a pessoa aceite a sua proposta. Você vai esperando o momento, você vai trabalhando em paralelo e você vai organizando toda a sua estratégia. Isso aí são técnicas que nós usamos mais de 25 anos e funciona muito bem. Se funciona para outras pessoas, também vai funcionar para você. Então você considere na sua elaboração de plano. Você considere quando você estiver organizando os seus pagamentos. E não leve em consideração alguns raciocínios errados, algumas formas erradas que algumas pessoas, não você, eu sei que você não faz isso, mas muitas pessoas têm alguns raciocínios errados, que não são lógicos. Eles querem se livrar de determinadas dívidas. Então são raciocínios errados. Eles pensam em se livrar de uma pessoa ou de um item. Então, ele tem 350 itens ou fornecedores, e eles dizem, eu vou quitar esse um a menos. São 350, agora tem 349. Isso é besteira. Esse é um plano fajuto. Esse é um plano que não funciona. Você pagar por uma pessoa, ficando ainda com 349 e achando que resolveu o problema de um. Você pode ir à falência por um pequeno valor, que você não tem um controle, perdeu a chance, o momento certo, um pequeno valor. Eu já vi pessoas com pequenos valores sendo processados. Eu vi pessoas com grandes valores não sendo processados, e com muita carência e com muita flexibilidade nos pagamentos. Coloque então na sua mente que os pagamentos das dívidas é um processo e não algo pontual.
algo assim, dinheiro pelo dinheiro, pego o dinheiro lá, eu já paguei, tudo bem, está quitado, depositei. Não, é um processo que envolve a sua pessoa, o pessoal seu, pessoa humana, envolve a parte financeira da empresa, envolve a parte financeira particular sua, envolve o seu emocional, envolve a sua saúde, envolve o seu relacionamento familiar, envolve o seu relacionamento social, com família, amigos, envolve a sua parte espiritual, entre outros. Então você vê que uma empresa endividada, ela mexe nessas, todas essas áreas. E você precisa ter esse controle. Você vai ter que ler livros a respeito desses temas que eu falei, para que você possa digerir muito bem esse processo de quitação das suas dívidas, como um processo normal. É um processo normal que você vai ter que passar. Ah, mas é difícil. Eu sei, mas vai ter que passar. É como o paciente, né? O paciente vai fazer uma cirurgia, ele quer fazer a cirurgia e não quer ter dor. Ele quer fazer a cirurgia, mas não quer ficar no hospital. Vai ter que passar. Vai ter que passar pelo processo. Porque a empresa é como se fosse o ser humano. As empresas também têm suas enfermidades e precisam, para cada enfermidade e cada tipo de empresa, precisa o quê? Os remédios certos. Por isso que os médicos usam os mesmos remédios, para as mesmas enfermidades, usam remédios diferentes. Para cada doença, um remédio. Para cada paciente, um remédio e uma forma de agir. Os médicos atuam nessa direção. Eles fazem um diagnóstico muito bem feito antes, durante e na recuperação do paciente. E correm riscos também. Os médicos, se você fizer um paralelo entre a medicina, uma intervenção cirúrgica de um paciente que está numa situação muito grave, você vê que os médicos fazem de tudo, mas eles fazem correndo riscos controláveis. E se for necessário, eles até fazem retirada de órgãos, amputações, porque eles têm um objetivo. Qual é o objetivo? Salvar o paciente. Não é isso? Os médicos, eles não estão preocupados se vai fazer uma amputação de uma perna. É melhor viver com uma perna do que morrer com as duas. Então, na empresa é a mesma coisa. Na empresa, as enfermidades são iguais, são as mesmas. Fluxo de caixa, não tem capital de giro, não se vende bem, funcionário, problemas aqui, problemas acolá. Porém, os medicamentos, a forma de atuar são diferentes para cada tipo. E correm riscos também. Ah, mas eu não quero correr risco. Já está correndo risco. Ah, eu posso ter meu nome. Pode ter. Qual é o problema? Depois você se recupera. Porque o objetivo é salvar a sua empresa e salvar você dos seus patrimônios particulares. Você sabe disso. Então, o erro de muitos empresários é que eles entram nessa síndrome, nessa confusão, já por muito tempo, e não querem passar nenhum risco. Vai ter que passar sim. Vai doer, mas vai ter que ter paciência. Então a proposta que nós estamos falando é: tenha paciência. Começa com lucros. Tenha lucros. Onde você vai tirar? Tenha a fonte onde você vai buscar os resultados. Seja vendendo alguma coisa particular, vendendo algum patrimônio, se filiando a alguma coisa, trazendo sócio, ou tendo uma produtividade na empresa que você tem, ou criando uma outra empresa, um outro negócio. Faça alguma coisa. Crie de onde você vai tirar. Porque se você não souber de onde vai tirar, não feche nenhum acordo. Agora, se você sabe de onde tirar, mas aí o seu negócio ainda está meio cru e você não tem assim uma previsão de curto prazo de pagamento, tipo aqui 3, 4, 5, 6 meses, um ano,
Então, chame os seus credores e já vai avisando para eles que você, nesse ano, você não tem condição de acertar com ninguém. Aguarde o ano que vem. Ah, mas eles não vão aceitar. Vão ter que aceitar. Se não aceitar, então eles vão ter que aceitar. Aí depende de toda uma estratégia de quem está negociando, se é você, se é um profissional que você vai colocar. Então, aí nós damos muitas orientações desse profissional que é o negociador. Esse negociador ele tem que ter não um chaveco, não é chaveco. Ele tem que ter uma boa postura de como atuar, porque ele vai levando essa negociação a bons termos, enquanto você vai organizando o outro lado da moeda, para que quando você chegar no ponto certo, você já tem de onde tirar os seus resultados. Gostou? Veja que nós temos aqui uma coisa profunda. Aqui não estamos falando de nhenhenhé, você faz 3 passos, 5 passos. Não, meu amigo, nós estamos contando a verdade, as dificuldades, estamos contando o que vai acontecer. E nós temos experiência, não porque nós aprendemos, estudamos, lemos 25 tantos livros, não, porque nós vivemos, e ainda vivemos essa realidade por 25 anos, com mais de 200 empresas, pequenas, médias e grandes. Sabemos exatamente tudo o que você vai passar. E eu quero que você dizer para você, vai passar e você vai conseguir. Se você estiver observando todas essas nossas recomendações. Você ouça os nossos vídeos, passa aí novamente o seu like, a sua curtição no YouTube, porque o YouTube passa essa informação, ele passa para outras pessoas que também precisam dessa informação gratuita e também manda para um aviãozinho aí para compartilhe com 5, 10 pessoas, familiares, amigos, que precisam dessa informação, que nós estamos disponibilizando, coisas que você não encontra aí fora. Essa conversa, esse bate-papo aberto, você não encontra aí fora. Você encontra só o arroz com feijão. E ainda temos muito mais para te apresentar nos próximos vídeos que eu vou apresentar. Esteja ligado conosco, inscreva-se no YouTube, você vai receber o material sempre que sair, e você siga no Instagram, seja um dos nossos seguidores no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso WhatsApp. Obrigado e até a próxima. Tenham bons negócios. Eu estou à sua disposição. Até já.